Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Com grande alegria estamos aqui mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. Este programa que é da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba, liderada pelo nosso querido pastor Djalma Silva. Sejam todos bem-vindos, já aproveito para fazer logo os comerciais. Compartilhe esse programa com os amigos nas redes sociais, no grupo do WhatsApp da família, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Olha, então sabe lá já como é, né? Ativa o sininho, se inscreve no canal da igreja e já publica aí para que todo mundo conheça. Toda vez que uma programação da igreja for ao ar, quando você ativa aquele sininho, então você já vai ser avisado que tem programa no ar, para que você e sua família sejam abençoadas através da palavra do Senhor. E nós temos uma temática hoje maravilhosa e uma convidada muito querida, que já veio aqui ao nosso programa, ela que é uma amiga especial, serva do Senhor, e vai falar com a gente hoje o seguinte tema: as qualidades de Abigail. Essa mulher extraordinária, contida na palavra do Senhor, sua história, e a gente vai aprender nesta noite as qualidades dessa mulher. Então já pega papel, caneta, chama todo mundo para poder assistir essa programação. Então, sem mais delongas, vamos apresentar nossa querida irmã Suelânia. Seja bem-vinda ao programa nesta noite. Obrigada, paz. Amém. Já vamos convidar a nossa querida irmã para fazer a oração inicial, para juntos já darmos início, partida aí a essa programação. Pode orar conosco, amada. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, obrigada por essa palestra abençoada, que vidas sejam edificadas, ministradas ao coração, sim, que possamos extrair exemplos, Senhor, da Tua poderosa palavra. Sim, Senhor. Sim, ó Deus, porque Tu és poderoso para isto fazer, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, as qualidades de Abigail, o texto baseado em 1 Samuel, capítulo 25. Para começar, irmã Suelânia, defina Abigail. Maravilhoso. É uma mulher que eu admiro muito, né? Muito bom falar de Abigail. E a definição de tantas, né? Que eu acredito que, se falar de Abigail, outras pessoas podem até trazer outra definição. Mas definir Abigail, para mim, é uma pessoa que governava bem a sua casa. Inteligente, agradável a Deus, praticava generosidade, sábia, uma mulher inteligente, esposa exemplar. De fato, né, quando a gente vê a história dela, essa questão da esposa exemplar. E a gente já vai vendo isso, né? Era uma mulher fiel e para pôr em prática o plano que ela tinha, né, na vida dela, seguir os mensageiros de Davi. Então, ela era uma mulher dócil, com voz branda, falou na hora certa, palavras certas, inspiradas por Deus. Sabia o tempo de falar, o tempo de estar calada. E isso, assim, é fundamental, né? Para todas nós mulheres. A gente está falando aqui de mulheres, mas isso aqui é para os homens também. Isso. Nossos queridos irmãos que estão nos assistindo também cabe aí. Você vai pegando essas qualidades, tomando para si, né? Então, isso que a senhora disse sobre ser dócil, saber utilizar as palavras em tempos de tanta lançamentos de maldição através das palavras, né? Muito necessário a gente aprender. Então, definir essa mulher, uma mulher que temia ao Senhor. Então, definir Abigail temia ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Lá em Provérbios 9, em versículo 10. E também, como temente a Deus, ela era sábia e sabia decidir, tomar as decisões, porque a sabedoria nos ajuda a tomar as decisões corretas, certas, no momento certo, na hora certa, não é? E essa é a definição, e tantas outras de definir Abigail é maravilhoso. Provérbios, né? O texto tão conhecido da mulher, né? Que se usa nos eventos de mulheres e tudo mais, que é o Provérbios 31, né? E lá, acho que, se não me falha a memória, no 30, fala que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a senhora disse que ela era uma mulher temente. Temente, até porque naquele perfil, Tati, da mulher sábia, de Provérbios 31, ela é louvada pelo que faz, pelo seu governo, pelas tarefas, sim. Mas a mulher que teme ao Senhor. Esse seria o topo das qualidades. É o topo, é o ápice, né? Essa será louvada, não é?
Então o temor não deixou de estar ali, né? Não foi louvada por filhos, por marido, pela sociedade, né? Ou por alguma por aquelas habilidade, características, né? por aquele perfil que a gente olhando assim, eu tô longe dessa mulher. Mas a gente Parece até impossível alcançar, né? Parece impossível alcançar esse perfil. Mas também a Abigail não dá longe. Porque ela era temente a Deus. Porque temente a Deus. Então, é aí a definição de Abigail. Muito bem, glória a Deus. Então, já vimos aí que só no começo, aí no comecinho já temos uma riqueza de qualidades e exemplos, né? O nosso pastor, ele costuma dizer assim que, né, ele sempre repete, né, que tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Exatamente. Né? Então, cabe a nós irmãs e irmãos, estamos falando de uma mulher, mas também cabe para os irmãos, aprender com personagens da Bíblia. Não tem como errar, né? Se você tem a palavra de Deus, sim, falando para mulheres cristãs, que tem a palavra de Deus, essa bússola, essa regra de fé, se está na sua mão, você pode errar menos. É verdade, através da palavra. Através da palavra, observando a palavra. Então, Abigail é essa mulher, definir uma mulher sábia, uma mulher de coragem, uma mulher de exemplo, uma mulher de confiança, uma mulher que temia o Senhor. E por isso que todos os problemas que a gente vai ver, vai ser mais fácil de se resolver. Muitas das vezes a gente talvez aí, né, não está encontrando muita solução nos problemas porque não busca na fonte certa, né? Até primeiro para moldar nós mesmos é através da palavra do Senhor, como para a tomada de decisões e as escolhas que a gente faz, se tiver baseado na palavra, fica mais... Se não tiver baseado na palavra, fica difícil de ter sucesso, né? É verdade. E ser bem sucedido nos problemas. Bom, a senhora disse que ela é uma mulher admirável, né, com tantas qualidades, mas aí o que é então que lhe admira na história de Abigail? Eu vou repetir de novo o que eu falei da definição. O que me admira na história dessa mulher? Uma mulher que não conhecia o Espírito Santo, né? Sim. Mas ela, mesmo não conhecendo o Espírito Santo, ela era uma mulher que temia ao Senhor, era uma mulher cristã. Havia temor nessa mulher. Uma mulher temente ao Senhor. Então, o que me admira nas qualidades dessa mulher é que eu vejo partículas do fruto do Espírito dessa mulher. Nas tomadas de decisões, porque o problema era muito sério. Verdade. Muito sério, né? Problema no lar, que envolvia todo o povo. Vamos dizer assim, que seu marido era um fazendeiro, né? Sim. Então ela também devia trabalhar, a Bíblia não detalha, mas eu acredito que essa mulher tinha algum trabalho ali, desenvolvia algum trabalho. Mostra na história que os mensageiros, né, foram até ela. Então, ela era de respeito, assim, a gente vê que ela tinha uma certa liderança. Então, o que me admira observando a história, eu gosto muito da história de Abigail, essa mulher, de observar. E o que me admira é o fruto do Espírito. As partículas estão bem explícitas. Se a gente observar, à luz da palavra de Deus, estão bem explícitas aqui no texto. Primeiro, era uma mulher pacífica, né? Pacificadora. Então, eu admiro muito lá no Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá as obras da carne acima e o fruto do Espírito. Me admira muito. Então, é preciso cultivar. E a gente vê isso nela. Como pacificadora, ela soube administrar a paz no conflito entre Davi e o seu marido. Ela trouxe essa paz. Então, isso não é mérito humano. Isso não é nosso. A gente não tem essa capacidade. Isso só vem de Deus. É verdade. Isso vem de Deus. E na história, né? Porque a irmã Solane falando, e a gente vai encaixando na história, né, dela, sobre a questão da pacificadora, porque praticamente ela, a família e todos os funcionários estavam condenados à morte, né? A rejeição, né, do marido dela, Nabal. Exatamente. A um pedido de Davi, a atitude dele, a um pedido de Davi, trouxe em Davi uma fúria. Uma fúria muito grande. Disse, né? que eu vou lá e vou acabar com todo mundo. Exatamente. Né? E essa reflexão eu quero trazer até para nós e para a prática, né?
como é que a gente tem se comportado diante dos conflitos na nossa casa, com a nossa família, né, fora, na igreja, na comunidade onde a gente está inserido. Eu acho, Tati, que das mulheres e todos que estão assistindo a gente, né, existem atitudes nossas, comportamento diante de algumas atitudes, diante de algumas adversidades, que às vezes a gente faz, Senhor, um pouquinho mais de sabedoria, eu não tinha resolvido assim. Sim. Sim ou não? Sim. Então, um pouquinho mais de prudência, um pouquinho mais de equilíbrio, eu tinha tomado outra decisão. Então, por isso que é bom observar a palavra de Deus, por isso que é bom temer ao Senhor. Por isso que podemos chamar a Abigail de mulher sábia, uma mulher de coragem, uma mulher de exemplo, não é? Uma mulher humilde, né? De humildade, a gente vai ver a atitude dela daqui a pouco. Então, o que me admira nessa mulher, uma mulher pacificadora, e ela conciliou essa paz, né? E a gente sabe, o texto deixa literalmente, quando primeiro livro de Samuel, capítulo 25, onde está contido a história de Abigail, do seu marido, quando negou suplemento para Davi, quando Davi precisava, Davi estava no monte, e fazia cobertura aos bens de um homem tão rico, né? Sim. Que quando Davi pede suplemento, manda os mensageiros pedir, e Nabal simplesmente nega e esnoba, né? Quem é Davi? E eu não tenho nada a ver com isso. E quando esnoba, Davi se sente ameaçado, se sente irritado, enfurecido, né? Ferido, né? Aquele orgulho masculino, né? Então, um homem de guerra. Sim. E ele agora vai agir na espada, né? Não tem outra alternativa para Davi. Davi vai agir na espada. Mas a gente sabe que esse homem era nécio, esse homem era tolo, esse homem era maligno. E o que me chama a atenção, que nessa casa, Tati, está uma mulher de coragem, está uma mulher que a gente já definiu ela, uma mulher que governava bem sua casa, uma mulher inteligente, uma mulher inspiradora, uma mulher temente, mas estava debaixo do mesmo teto de um homem maligno. Sim. Debaixo do mesmo teto de um homem tolo, de um homem grosso. Mal, né? A Bíblia não descreve quais os maus tratos que ele fazia com Abigail, mas tem coisa mais difícil que você lidar com pessoas grossas, pessoa áspera, não é? Às vezes você fala de uma forma tão suave e às vezes recebe a pessoa de volta uma grosseria, uma né? grosseria. Então ela vivia debaixo desse mesmo teto. Então isso nos chama a atenção e vai vir aí a vingança de Davi, de Nabal, a vingança de Davi, perdão, para Nabal. Os mensageiros vão trazer essa notícia. E eles vão, e é interessante isso que a senhora está falando, né, sobre as qualidades dela, porque os mensageiros também, a equipe, né, os trabalhadores foram conversar com ela. Eu percebo que aqueles trabalhadores, ele absorveu muita coisa dela. Sim. Gente. A diferença entre ele e ela, né? Numa situação dessa a gente tem que falar com Entre os trabalhadores, eles podiam imitar a Nabal, sim ou não, Tati? Sim. Mas eles tinham muitas qualidades que poderiam ter aprendido com ela. Por que eles foram a ela? Sim, porque eles também queriam, de certa forma, apaziguar. Eles conheciam o seu Senhor. E eles queriam também apaziguar. Então eles foram a pessoa certa. Se a minha senhora tomar conhecimento do que está acontecendo, a atitude dela não seria outra. Pode ser que eles tenham sido ensinados por ela. Seria o que a Escritura está dizendo. Então, eles voltam para ela e conta e ela vai tomar atitude. A Bíblia diz que ela vai tomar atitude muito rápido. 18, né? Muito rápido. Abigail apazigua Davi. E ela vai partir. E é muito trabalho, né? Você vai ver que não foi uma coisa... Ela preparou um verdadeiro Não era uma coisa que já estava preparada. Era algo que ela ainda ia preparar. Se a gente observar... E a gente pensa também nos tempos antigos, né? Quando não se tinha eletrodoméstico para produzir uma quantidade tão grande de comida. Não era tudo à mão como se tem hoje, né? Então o trabalho dela foi muito grande. Olha, Tati, lá no versículo 10 do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel... E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi?
Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tratou Davi como um fugitivo, né? Sim. Um escravo, fujão. E disse, jamais eu vou tirar o meu melhor, o meu vinho, o que eu tenho de melhor. Não vou prover nada para vocês. Mas lá no versículo 18, Abigail, ela toma a atitude quando ela toma conhecimento. Por isso que eu digo, observando e vendo o que me admira dessa mulher. E a gente está falando aqui da paz, né? Pacificadora. E a gente já vai mostrando o texto que ela toma uma atitude muito rápida e Abigail se apressou. Olha o que ela vai fazer. Tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas. Então, só para preparar 5 ovelhas, ela não trabalhou, né? Então ela foi trabalhar. Olha, só sendo essa mulher mesmo, né, que a gente já definiu ela. E aí, nos dias que estamos vivendo hoje? Quais são as atitudes que temos tomado para promover a paz? Essa paz, né? E no Sermão do Monte tem, né? Jesus dizendo, sede pacificadores, né? Então, não só é uma ordenança de Jesus, como faz parte, né? De uma partícula do fruto do Espírito, a paz. Então, é necessário mesmo que essa palavra entre para nós como uma exortação mesmo, né? Em tempos de tanta guerra, onde as pessoas estão muito grosseiras, né? A gente percebe que muita intolerância. Muita intolerância. Você que é mãe, que é pai, por exemplo, pode concordar comigo. Se você chamar a atenção do seu filho para uma coisa mínima que é para o próprio bem, naturalmente ele às vezes reage rapidinho a guerra, exatamente. Né? E aí, como nós, como cristãos, né, estamos agindo diante de toda essa brutalidade que está acontecendo nesse novo tempo, né? Esse tempo do fim, como diz nosso pastor. E é necessário mesmo que precisamos aprender a sermos como essa mulher. Eu estava lendo esses dias Provérbios 16. Achei tão interessante, livro de Provérbios, capítulo 16, e o versículo, eu acredito que é o 32. Deixa eu ver, vamos observar. O 32. Isso mesmo. Diz assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, aqui na minha versão diz, é melhor ter paciência do que um herói de guerra. Então ela podia mostrar sua força. Vamos acabar com esse Davi, né? Que brabeza não combina com mulher, né? Ainda mais a nordestina. Que combina com mulher, pessoa dócil, amável, carinhosa, né? O que é que o homem espera do homem dele? Pondera, isso aí, né? A mulher que pondera suas palavras. Pondera as palavras. Então, brabeza e ignorância não combina com mulher. Foge muito da nossa essência. Eu digo sempre que se você está num estado de irritação, porque é natural hoje, né? Nós, no dia a dia, acontecer mesmo um estado de irritação. É melhor se calar. Eu sempre, em casa, meu esposo já sabe, se eu estiver muito irritada, eu fico em silêncio. Espero passar aquela irritação para poder falar. Exatamente. Porque às vezes na ira, né, a gente acaba falando coisas desnecessárias e gerando, em vez de a paz, a guerra. Então, o forte não é o que conquista uma cidade. O forte é quem domina o seu espírito, seu ímpeto, não é? Seu desejo de sangue, de guerra, de conflito. Você sabe que tem lá que ama o conflito, né? Ama uma tempestade. Tem pessoas que fazem tempestade num copo com água, né? Um copo com água, porque, vamos dizer assim, um tsunami. Então, mas o Espírito Santo de Deus, hoje vivemos na graça, né? Está aí capacitando. Então, a gente vê que ela corre e vai apressadamente. Então, ela já toma atitude, a gente já vê aí pacificadora, né? E ela vai tomar atitude, ela vai guisar 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, não era simplesmente colocar lá no saco, mas era tostar aquilo ali. Era uma comida preparada, né? Preparada. Ver que os alimentos são preparados. Comida caseira, né? Isso. Hoje era mais fácil, ligava, né? Que encomenda aí para que precisa apaziguar, precisa resolver uma situação rápida. Resolver uma situação.
mas nunca como feito pelas suas próprias mãos. Né? E com toda a dificuldade Tudo que isso aí conta, né? E a própria dificuldade que a época toda tinha, né? Hoje a gente tem equipamentos que o fogão que acende vai rápido. favorecer, né? Naquela época era tudo, né, mais difícil. Então, o trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados. Olha, outro detalhe aí, né? Não é só mandar, também deve ter sido aí um preparo. Sim. E pôs sobre os jumentos, né? Então a gente vê uma mulher, mesmo cristã, sem conhecer temente a Deus, mesmo sem conhecer o Espírito Santo, mas a gente vê inserido a partícula do fruto do Espírito. Pacificadora. E ela conduziu o seu domínio próprio, né? Preparando algo para Davi, mesmo sem combinar com seu marido, o domínio ali, né? Tem que guardar aquilo ali, né? Ela podia agir. Preparar tudo isso e com equilíbrio, né? Com equilíbrio, né? Com muita maturidade, né? E ela faz isso com amor, porque o amor está no ápice aqui. Ninguém faz algo assim se não amasse. Porque, de toda forma, o que ela estava querendo fazer é proteger sua família, por amor. Os seus, por amor. Não se protege, não se faz algo tão grandioso, tão extraordinário como esse, se não for por amor. Sim. Então ela amava essa família. Sim. Ela amava esse homem grosso. Mesmo ele sendo mal. Ele sendo mal. Às vezes a pessoa é muito difícil. É muito difícil, mas ontem eu conversava com uma pessoa que procurava uma irmã. Ela dizia assim, eu me separei e eu achava que eu nem amava, mas descobri que eu amava. Ela disse, eu estou voltando porque eu pensava que eu não amava. Os temperamentos dos dois são iguais, assim, explosivo. E ela descobriu, eu amo. Olha só. E eu estou voltando. Então, a Abigail faz isso por amor. Ninguém toma uma atitude, um trabalho tão grande como esse para salvar o seu lar, sua vida, sua família e todos os trabalhadores, se não for por amor. Verdade. Não é? Então nós já vimos 3, pelo menos 3 partículas aí. A ser pacificadora, domínio próprio, a temperança, né? Que ela conseguiu fazer tudo isso, porque imagina o medo, ela como mulher, um marido maligno, um homem furioso querendo vir matar toda a sua família. Queira que não, o medo estava presente ali. Por mais qualidades que uma mulher tenha, ou um homem tenha, diante de uma situação, diante de uma situação tão terrível, bate, né, o medo, a insegurança. E ela teve muito domínio ali, né, de ter que preparar toda essa comida. Mas à medida que a mulher é frágil, ela é forte. Ela é forte. E agora a gente está vendo aí esse grande amor, né? Que agora o amor, que amava seu marido e sabendo quem era, não é? Que era um homem ingrato, insensato, mas ela precisava fazer. Ela não poderia fazer nada por esse homem, não. Deixa ele morrer. Que fale. O homem já é insensato mesmo, o homem é tolo, o homem é... Não merece que eu faça nada por ele. Não merece. Eu vou deixar essa família desmoronar. Mas ela vai fazer alguma coisa e não é qualquer coisa, né? É uma coisa grande. É uma coisa grande. É muito trabalho. Muito trabalho. E às vezes as pessoas hoje pelo celular não quer ter trabalho nenhum, né? Não quer ter sacrifício nenhum, não quer ter esforço nenhum. É verdade. Então negligencia suas obrigações. Né? Observando o que a gente falou lá no começo sobre a mulher de Provérbios 31, né? Eu sempre observo que todas aquelas qualidades, ela está ligada também à força de vontade de ela fazer. Então, assim, não é uma mulher preguiçosa, que, minha vida é ruim, não. Ela se levanta, né? O texto fala que ela se levanta de madrugada. Quando chega o inverno, ela não tem preocupação porque sua casa está forrada. Então, assim, é uma mulher que é... Atitude, que né? tem atitude, que, não, eu tenho que cuidar do meu lar. Ela quer cuidar do lar. Isso. Ela quer cuidar. Então, a gente já viu ela pacificando, ela ali com o domínio próprio, controlando, né? Por isso que eu citei Provérbios 16, Sim. né? Que difícil é controlar aquilo, né? E o amor dela, muito grande, a paz, que a gente já viu, não é isso? Isso. Já falamos na paz, e como pacificadora, ela procura paz entre a família. A mansidão, uma mulher mansa,
com a partícula da mansidão, ela não se alterou em saber que o seu marido provocou Davi, caso poderia gerar morte, né? Não houve alteração. Eu não sei como se toma conhecimento de algo tão sério, tão terrível, né? E ela talvez se a gente fosse olhar, se não tem o fruto do Espírito, por que você fez isso, menino? Já vai com grosseria responder o marido. Olha o que foi que você arrumou, agora a gente todos vamos morrer. Você merece para você aprender. Você morra. A gente tem muito essa tendência, né, Solane? Assim, eu observo e eu tô sempre pedindo ao Senhor, né? Porque a gente precisa mesmo de ter esse domínio e aprender a lidar e com mansidão. Mas o próprio Jesus disse, né? Vocês têm que aprender de mim porque eu sou manso e sou humilde. Né? Então, eu acho que essa mansidão, ela tem fugido muito dos nossos dias. Preciso pôr em prática, né? Praticar, né? Essa bem feito, né? Porque cristianismo é prática, né? É prática. É aprender com Então, Cristo. a gente tem muito, a gente parece estar pincelando a história dela, né? Porque tem muito mesmo que nos ensinar, nos inspirar a ter um lar em paz. Sim. Eu acho que eu já contei em outra gravação, e nós temos uma irmã, ela tem 80 anos, ela fez agora esse ano 80 anos. E como ela vê essa geração de hoje, todo mundo te amo, oi amor, te amo, te amo. E ela disse, meu Deus, meu marido nunca disse isso pra mim, né? E ela foi perguntar para ele, velho, tu me ama? Ele disse, deixa de ser besta, você não sabe. Se eu não amasse, eu estava com você. Eita. Então, olha a forma de responder. Então, mesmo assim, uma história linda de mais de 50 anos, como um homem grosso, morreu sem Jesus, né? Não confessou a Cristo como Salvador, mas um relacionamento duradouro, que hoje ela liga para mim e diz que sente falta. Olha só. Sente muita falta daquela companhia, que às vezes é tão forte, né? E não é? essa geração mais atual, ela tem muito uma tendência de quebrou, jogar fora, né? Exatamente. E a gente vê muitas imagens, né, com essas frases. Eu gosto particularmente, exatamente por isso, porque a geração de hoje quebrou, joga fora. E a geração anterior quebrou, a gente vai consertar. Então, a vida familiar diária, na prática, não é uma coisa tão simples, mas se você cultivar esses frutos e tentar adquirir essas qualidades, fica mais fácil você ter relacionamentos duradouros. Ela não era vingativa, né? Porque não era a hora que ela vivia nesse contexto. Sim. Então era uma hora propícia para ela agora ver o circo pegar fogo. Já começou, eu agora não vou apagar, agora eu vou acender. Eu quero logo ficar viúva, né? No mínimo ele já tinha aprontado muito, agora você vai ver o que é bom para todos. Exatamente, mas a gente vê a mansidão dessa mulher, não se alterou em saber que seu marido tinha provocado, mas ela busca agora, eu acredito que rapidamente e a Bíblia fala, né, que ela se poderia apressa, né? fazer, se pode fazer. E a gente acabou de ler, não é? No versículo 18, e a gente vê que também a sabedoria está ali, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a gente está bem misturando aí, porque eu digo que Provérbios 31, ele é o modelo que está ali, né? Que vai chamando, né? Chamando as outras mulheres. E a gente vê a sabedoria dela. E edificou. Foi uma mulher que soube negociar com Davi. A senhora falou sobre a mulher sábia que edifica a sua casa, e o complemento diz que a tola destrói com suas próprias mãos. Eu estava refletindo sobre isso outro dia por causa de uma determinada família, né? E, né, porque a esposa o oposto dessa Abigail, muito grosseira, exige do esposo uma cobrança além das possibilidades dele. Aquilo que eu disse, não combina, né? Não, e aí a gente vai vendo, e aí eu compartilhando, né, com meu esposo essa família, para que pudéssemos orar, e aí e aconselhar quando der. Claro que essa mulher, ela não abre espaço. A gente tem que saber a hora de entrar. Ela não abre esse espaço para a gente, para ajudá-la. E eu disse, né, é uma pena porque a gente pode, né, de repente ver esse lar ruir, porque a tola, ela pega as suas próprias mãos e às vezes destrói o seu lar. E não deixa chegar ajuda, né? Isso. Então a gente vê que ela soube negociar com Davi para proteger quem? Sua família.
Em primeiro lugar, o O marido. O marido malvado. Para proteger seu malvado, né? E sua família. Então, a gente vê que ela dominou mesmo, né? Ela não era a herói de guerra, mas sabia conciliar uma guerra, trazer a paz a essa guerra. Então, a gente vê explicitamente partículas do fruto do Espírito na vida de Abigail, mesmo sem conhecer o Espírito Santo, mas uma mulher cristã que temia o Senhor. E mesmo vivendo num lar extremamente difícil, ela escolheu ter essas qualidades, né? Ela desenvolveu essas qualidades. Diga aí. Porque o contexto não favorecia, não é? Desenvolver isso aí. Hoje a gente tem tudo isafato de mel. Exato. Né? E para nós, né, somos privilegiados porque nós temos toda a Escritura, todo o conhecimento e a ajuda insubstituível do Espírito Santo na nossa vida. Assim, ele é ali. Vivemos o tempo da graça. Isso. Precisamos valorizar. Exatamente. Esse tempo. Então a gente viu aí as qualidades de Abigail, né, todas as qualidades, né, pacificadora, mulher que tem domínio próprio, cheia de amor, promovendo a paz, mansa, sábia. Temos ali as partículas dos frutos do Espírito lá de Gálatas 5:22, todos aí. E aí a gente viu, a irmã Solana contou até a parte que ela prepara uma grande comida. E aí, o que foi que ela fez? Qual foi a atitude de Abigail diante de todo esse cenário? Ela teve uma atitude linda, né? Ela mesmo sendo submissa, porque naquela época, né? Ainda era muito mais forte. Então, e diante da submissão, muitas atitudes não podia partir dela, né? Ela teria que combinar, ela teria que partilhar com ele. Muitas das vezes nem tomava nenhuma atitude as mulheres. Não tomava atitude, mas ela teve que tomar. Teve que agir. Teve que agir. Porque era caso de vida ou morte. E me faz lembrar de Esther, né? Era caso de vida ou morte aqui. E ela agiu. Ela podia morrer. Ser compreendida por Nabal como uma desobediente. Você está de qual lado mesmo? De qualquer maneira, ela podia morrer de um lado ou de outro. Ou de um lado ou de outro. Por que você não ficou do meu lado? Que mulher é você? Quem mandou você ir na frente apaziguar esse homem? Então, alguma coisa, Tati, podia ter acontecido. Verdade. Mas, acima de tudo, tem Deus, né? Tem Deus. Então, ela toma essa atitude de levar a provisão. Ela preparou e ela agora, comida, né? E ela agora vai levar. Mas ela não leva só a provisão. Lembra que a gente já viu que ela preparou tudo aquilo ali, né? Com muito... Ainda foi os preparativos, manual. Eu acredito que os criados ajudaram ela a preparar. Isso porque tinha um sabor de vitória muito grande, né? Não era qualquer comida. Era uma comida que traria uma vitória gigante. Sim. Que ia livrar todos da morte. Mas olha, o texto diz que ela levou 25, 23. Vamos conferir nas escrituras, né? 25, se você achou, pode ler. 25, 23, versículo 23. Quando Abigail, né, ela fez a preparar a comida e foi, né? E foi. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Então, uma atitude de humildade, né? Ela prostrou-se, ela desceu do jumento. Uma atitude, ela não levou só a provisão. Se eu já levei a comida, então para que mais? Mas ela levou também o coração. Uma atitude que se fazia, né, de reverência a uma autoridade. De respeito. Né, que se fazia. Ela não desmereceu o Davi como o Nabal, seu marido, desmereceu, ela não esnobou, ela não desfez, né? Ela fez totalmente, tá vendo que tem como você fazer totalmente diferente? É possível. É possível. Às vezes o marido tem um comportamento, tem uma conduta e tem como a esposa agir totalmente diferente, tem como ela ser diferente. Sim. Basta ela temer a Deus. Verdade. É tudo que é preciso, é temer ao Senhor, não é? E ela vai ser louvada. Sim.
Que a partir desse temor, ela vai cultivar as qualidades e os frutos Exatamente. que Deus mesmo orienta, né? Exatamente. Então ela não leva só a provisão, ela leva um coração humilde, ela fala muito. E quando ela abre a boca para falar com Davi, não tem como haver alteração, não é? É. E a Bíblia diz que Abigail foi até Davi, se inclinou em terra, lançou-se aos seus pés, assumindo a culpa. É isso que eu ia perguntar se eu poderia ler o 24, porque é muito Pode bonito. ler. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras de sua serva. E o 25, que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Ou seja, ela pega para ela a tudo. culpa. Ela assume. Coisa linda. Porque às vezes o que estamos vivendo, assim, os dias que estamos vivendo, não tem nada a ver. Transferência de responsabilidade. A culpa não é minha, não é? Se vira, você Se arruma um vira, problema. O problema é seu. É como aquela história, o seu guarda pode multar ele, pode multar esse homem, né? Eu avisei ele, tem uma história assim de aquela coisa, eu sabia, né? Fica aquela coisa, aquele grilozinho, sabia que você ia passar bem feito, bem empregado, mais ou menos assim. Sim. Então, ela não vai, nem a ele, né? A Bíblia diz que nem a ele, a Nabal, ela não foi. Ela deixou, que mulher de segredo, que mulher prudente, que mulher equilibrada. Então isso me fascina. É verdade. Isso me fascina. Não é melhor ser uma mulher sábia do que ser uma mulher tola, né? Porque a sábia edifica, mas a tola destrói. Então ela assume, Tati, toda a culpa para si. Onde ela não tinha culpa, ela não estava. Ela disse, eu não vi os moços quando chegaram pedindo. Se eu tivesse visto, Davi, você já tinha se alimentado. Mas quem viu foi um tolo. O tolo não pensa nas consequências, ok? Tolo não pensa nas consequências. Tolo não mede prejuízo. Mas o sábio, ele vê lá. O sábio vê, o sábio mede. O sábio pondera, pesa, mesmo chorando. Olha, ele reflete. Isso é lindo. O 28, né? Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor, seu Deus, certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. Ela deseja o bem a Davi, né? Dizendo, ó, você está servindo as batalhas do Senhor. Você está guerreando as batalhas do Senhor. Não se atrapalha aqui, não. Ainda deu conselho. Não se atrapalha aqui, não. Esse problema aqui é outro. O problema aqui é outro, não se atrapalha aqui, não. Então, é uma riqueza para as mulheres dos tempos que estamos vivendo, para observar, né? Várias características de várias mulheres que tem nas escrituras sagradas, e a gente vai adquirindo lições, tirando daqui e trazendo para nós e aperfeiçoando a nossa vida, como esposa, como mulher, como mãe, como vó. Então, não é? Então a Bíblia profissional, como uma profissional, né? Não é? Porque Abigail, ela era do lado, deixa bem claro, mas como esse marido era um fazendeiro, porque provavelmente ela tinha conhecimento das coisas. Tinha muitos trabalhos ali dentro, entendeu? Então ela conciliava, ela estava atenada a tudo. Veja que ela correu para. E a senhora falou sobre consequências. Antes do próximo passo que eu vou pedir à senhora para, né, trazer um aconselhamento, lembrar que a consequência da atitude de Abigail foi benéfico para ela, né? Porque a história vai. Quem saiu ganhando foi ela. Foi ela mesma. Então assim. Sempre vai valer a pena seguir a palavra de Deus. Fazer o certo. Sempre vai valer a pena, né? Não só para si próprio, como para quem está com você. Então, se seu lar, né, seja a casa, né, de você que está nos assistindo, uma casa cheia de problemas, de confusão, e você, a partir de hoje, não, Senhor, eu vou modificar o meu comportamento, eu vou ser uma mulher mais sábia, ou um marido mais cuidadoso. Exatamente. Com a minha família. Naturalmente, com o passar do tempo, você vai perceber que isso vai trazer maravilhosas... Você quem vai sair ganhando. Maravilhosos resultados. Quem sai ganhando somos nós mesmos, né? Porque não adianta fingir que não está vendo, mas assumir a responsabilidade para salvar
a sua própria família, né? E hoje as coisas estão tão descartáveis que tudo das pessoas hoje é jogar fora, né? E tem tantos provérbios, eu sei, eu vou dizer algo aqui sabendo e já mostrar outro lado. Há alguns provérbios populares que dizem, ruim com ele, pior sem ele, né? Mas também eu sei que tem casos e casos. Casos específicos que não cabem aqui. Casos específicos que não cabem aqui. Aí são casos que tem que procurar mesmo ajuda, casos às vezes de uma violência extrema. Sim. E a gente sabe que pode acontecer, está até acontecendo, né? Hoje já acontece, até no meio cristão acontece. A gente tem, infelizmente. Sim. E já recomendamos, né, que se é o seu caso, minha irmã, procure ajuda. Procure ajuda, porque para isso tem. E até porque procura até o líder, o pastor da igreja. E aí, se o caso for muito extremo, aí já tem outros caminhos. A direção da igreja vai lhe orientar, né? Orientar. Mas em casos de comportamentos, temperamentos, o nosso Deus e a poderosa palavra de Deus vai ajustando, moldando e lapidando, né, nos tornando uma pessoa melhor. Glória a Deus. E aí, né, eu peço na senhora que a senhora possa dizer assim, quais são os conselhos e essa aprendizagem que a gente pode tirar dessa história? De tantas, né, porque, como eu disse, a gente vai assim dando uma rápida pincelada nessa história belíssima. Já aproveitamos, né, para dizer, leia 1 Samuel 25, a história é maravilhosa. Para você ver as características, ou as qualidades, ou as virtudes, como você queira chamar, ou as virtudes, as qualidades. A gente está, tema dessa palavra, as qualidades de Abigail, que são tantas, não é? E eu deixo um conselho maravilhoso para você, olhando para essa história, podemos ser usadas por Deus para atrair a bênção, né? As bênçãos de Deus para o nosso lar. E tem como, não é? Não é isso, Tati? Com temor a Deus. Porque aonde há o temor, atrai a bênção de Deus, né? Porque o temor é como um freio, sabe? O pecado, a tentação, o desejo de fazer errado, de fazer o mal, de provocar. Que às vezes é natural da nossa carne, né? Da própria natureza, mas o temor ao Senhor é como um freio. Quando a natureza quer reinar, né? O rei quer sair de dentro de nós. E às vezes o temor ao Senhor põe esse limite aí. Mas pare por aí. Para por aqui, né? E a gente vai sempre girar, a mulher sábia edifica a casa. Às vezes por tão pouco, às vezes as pessoas suscitam uma tempestade tão grande no lar, isso leva dias intrigados. Dias intrigados. Dias sem se falar. Eu não sei como consegue, assim, é porque é muito importante mesmo, né, o diálogo, onde a Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Exatamente esse texto que eu me lembro. Corra logo para conciliar, para pedir perdão. Você não sabe que hora você pode. Nós somos passageiros, nós somos mortais. Então, a qualquer momento a gente pode partir. Sim. Estamos esperando Jesus voltar, mas a qualquer momento. Jesus pode voltar para cada um de nós, né? Então, olhando para Abigail, para uma mulher que vivia debaixo desse teto, uma mulher com essas características, com essas qualidades, com um marido mau, maligno, tolo. E na hora, porque existe coisas dentro de nós, algo dentro de nós, virtude dentro de nós, só são reveladas na hora da tempestade, ok? Existe virtude dentro de você, algo precioso dentro de você, que você nem sabe. Mas na hora da adversidade, ele é revelado, ele sai. Agora, ou bom ou ruim. Às vezes existe circunstância que você diz assim, meu Deus, eu nem imaginava que eu ia agir assim, então precisa, não é? Por isso que o salmista disse, expurga-me daquilo que me é oculto, aquilo que eu desconheço. Então, na hora da adversidade, a gente vai se conhecendo, velho. Faz, meu Deus, obrigado, porque eu me comportei assim. Sim. Por aquela atitude, mas já teve dias que a gente faz, Senhor, que vergonha. Me perdoa. Me perdoa, porque eu agi tão tola. É verdade. Porque eu explodi tão rápido. Que coisa feia. E alguém olhando pra gente faz assim, que isso, menina? Eu pensava que essa irmã era mais, né, centrada, mais equilibrada.
E às vezes tem coisas que nos envergonham, mas a gente corre rapidinho para o Senhor, pede perdão, busca meditar mais, para a gente ter uma atitude melhor. Então, deixa aí o meu conselho, a aprendizagem aí que podemos tirar dessa história, que vamos atrair a bênção de Deus para o nosso lar. Com o quê? Com o temor a Deus, sendo dócil, mais pacificadora, mais gentil, né? Promovendo a paz, fiel, com o seu coração humilde também, fiel, com o coração humilde, amando o seu esposo, né? Cuidando, zelando, porque às vezes você tem um lar tão abençoado. Eu vou aqui trazer uma aplicação. Às vezes, quantas têm um lar tão abençoado e não faz caso. Sim. Acha que é meu. Não cuida. Não, tudo é do Senhor. Nós estamos somente administrando. Somos mordomos. O marido é do Senhor, a esposa é do Senhor, os filhos são a herança do Senhor. Nós estamos apenas cuidando porque o Senhor confiou. É verdade. E tem que zelar muito bem, porque para o Senhor, né? Agradecer a Deus todo dia pelo marido que o Senhor te deu. Tem muita gente viúva chorando. É verdade. Tem muita gente que não apareceu alguém para casar. Jovens, né, que já chegaram na idade da maturidade, que teriam desejo, né, de se casar e não se casar. Exatamente. Então, cuide bem do seu amado, para, às vezes a pessoa, por qualquer coisa, como eu estava dizendo, explode, dá um gelo, mas ninguém consegue viver no gelo, não. É verdade. Nós não fomos chamados para gelar a vida de ninguém, verdade. Principalmente do nosso lar. Verdade. Gelar o marido. Não, nós somos chamados para aquecer. É verdade. E não para gelar. E às vezes eu vou dar um gelo, vou judiar, às vezes um lar tão abençoado, um marido tão bom, às vezes o marido não é nem um tolo, não é um Nabal, mas infelizmente a mulher, por não ser sábia, judia daquilo ali, maltrata, não faz caso, né? Então amar é respeitar, então amar é cuidar, amar é zelar, amar é proteger. Eu vejo o amar por isso. Sim, sim. Não é? O amar é dar honra, é dar nome, isso é amar. É verdade. Então eu deixo esse conselho aí. Que possamos ser dócil, fiel, um coração humilde, amando o esposo, cuidando dele, zelando por ele, porque a gente não sabe até quando a gente está com ele. Porque se ou não? O Senhor chamar. Assim que o Senhor chamar, então não tem mais para a gente cuidar. Então, se estamos aqui para cuidar, então vamos amar o nosso esposo, velando por ele em oração, não é? Orientando na medida do possível. Estou falando agora para as mulheres que são cristãs, né, que servem a Deus. Orando pelo marido. Orando pelo marido para que possa ter um lar feliz. Não é um lar perfeito, mas feliz. Mas um lar feliz. Onde está a presença do Senhor. Um lar abençoado. Um lar abençoado. Entendeu? Então, nas qualidades de Abigail, tem uma imensidão de riqueza para você, para nós melhorarmos. Glória a Deus. Olha, que pena que o nosso tempo já chegou aí, nos esgotamos o nosso tempo, mas teríamos aqui mais umas 2 horas que a gente poderia aprender com a Abigail. Essa riqueza, né? Que riqueza que tivemos essa noite. Você, minha amada irmã, que você possa absorver, né, essa palavra. Lhe aconselho, leia pausadamente, né, esse texto de 1 Samuel 25, entenda, né, as atitudes de Abigail. Aí você já pode também já ir comparando aqui com o que foi falado, está tudo lá, né, para que você e sua família sejam abençoados por Deus, né. Se você, minha irmã, está assistindo, é solteira, não está casada, você pode aplicar isso na sua vida com seus pais, com a comunidade que você está inserida, na sua profissão, na igreja. Se você, minha irmã, já é casada, aí tá aí a receita, com né? certeza. E que o Senhor possa abençoar. Se observar a palavra, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E ter Glória uma a vida Deus. mais tranquila, né? Glória a Deus. Então, irmã Suelânia, suas considerações finais. Glória a Deus. Então, eu quero terminar dizendo que devemos sempre orar. Orar ao Senhor, manter nosso casamento no altar, não é? Da oração, na meditação da palavra, para que o nosso relacionamento seja abençoado juntamente com os nossos filhos, noras, genros e netos, esse lar adocicado pela poderosa palavra de Deus. Então Deus abençoe a todos,
que estiveram conectados e a você que ainda vai assistir essa programação. Medite nessa história, volte lá, leia, saboreie as qualidades de Abigail. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer, irmã Suelânia, por essa bela explicação, exposição da palavra do Senhor. Que você possa, meu irmão, minha irmã, aí absorver, como eu já disse, toda essa palavra e que sua família seja ainda mais alcançada pelo poder de Deus, tá? Ó, só lembrando, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @ADSRPB, o Instagram da igreja. Temos também o Seminário Esteades, vocês sabem, toda vez que eu venho aqui eu falo sobre isso, seminário.esteades, tá lá todas as informações. Nós temos também o Lar Educativo Cristão, que é um projeto social da nossa igreja muito lindo, muito grande. Se você quiser saber, acessa lá no Instagram, Lar Educativo Cristão, toda a nossa programação, os trabalhos que é feito na nossa igreja. Você pode entrar em contato através do direct para procurar saber a programação, se quiser contribuir com o projeto social, se quiser estudar, aprender mais da palavra de Deus lá no Esteades, é bênção. Eu sou aluna de lá, é uma bênção, assim, eu garanto para você não vai se arrepender, tá bom? Fala com a gente no direct que os irmãos lá da mídia vão estar prontinhos para lhe responder. Deus abençoe você e sua família, compartilha nas redes sociais, nós iremos orar encerrando, mas queremos mandar um abraço para o nosso querido pastor Djalma Silva, para sua muito digna esposa, nossa querida e amada irmã Gilvanete, que tem muito contribuído para esta programação. Que Deus abençoe você e sua família, nós iremos orar encerrando agora. No nome de Jesus, querida, a senhora quer fazer as honras dessa oração? Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, Obrigada, te louvamos, nos ajuda, Pai, sim, Jesus, para que possamos direcionar o nosso lar sim, Senhor, à luz da Tua palavra. sim, Senhor, Guia, Senhor, os nossos passos para sim, que Senhor, tenhamos dias felizes, Senhor, sim, nesta Senhor, terra, abençoados por Ti. sim, Nos ajuda a observar a Tua palavra e tirar dela lições, Senhor, para o dia, os dias tão difíceis que estamos vivendo, sim, dias de divórcio, de separação, sim, uma vida, Senhor, tão descartáveis que vive hoje, Senhor, a sociedade. Mas Tu és poderoso para Sim, conduzir, Senhor. Senhor, iluminar a mente à luz da Tua palavra. sim, Que esta reflexão, Senhor, das Sim, qualidades de Abigail, Sim, encontre corações abertos, Sim, simples, aptos para receber e ser Sim, restaurados, Senhor, à luz da Tua palavra, Sim, no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.